candidatura foi feita no âmbito da Unidade Curricular de Biotecnologia Aplicada. Tem uma unidade curricular que é obrigatória do plano curricular do mestrado em Biotecnologia, do segundo semestre, com 2 horas por semana. Normalmente tem cerca de uma média de 40 estudantes por ano. Nos últimos anos tem-se visto aqui alguma alteração em termos de população estudantil. Temos mais estudantes que vêm de outros cursos, mas normalmente das áreas científicas da bioquímica, biotecnologia, biomedicina e também de algumas licenciaturas relacionadas com alimentos e também estudantes de Erasmus. A disciplina na altura, ou a unidade curricular, foi pensada para ser uma unidade curricular focada em aplicações industriais da biotecnologia e, portanto, já não transmitir tanto conhecimento de ferramentas teóricas ou laboratoriais que podem depois ser utilizadas para aplicações, mas mais falar nas aplicações da biotecnologia e também assuntos relacionados com aspectos éticos, legais e em termos de aceitação pela sociedade dessas potenciais novas aplicações da biotecnologia. Portanto, neste aspecto, há uma parte das aulas que são expositivas e depois há uma parte das aulas que são, como vou explicar à frente, previsão de trabalho de grupo e apresentação. Na parte das aulas expositivas, aquilo que nós temos de facto é falar na biotecnologia e na sociedade, em termos de quer alguns aspectos legais bastante leves, propriedade intelectual, o impacto na opinião pública, a aceitação da opinião pública, a contribuição da biotecnologia para a sustentabilidade, que é hoje cada vez mais importante, através, por exemplo, da química verde, e depois falar daquilo que são, ou que se espera que venham a ser no futuro, as principais aplicações da biotecnologia, ao nível das biorrefinarias, biorremediação, tudo tem a ver com os organismos geneticamente modificados e mais recentemente com o CRISPR, as microalgas, as macroalgas, as termófilos, etc. Aquilo que se pensa que pode ter maior impacto no futuro na biotecnologia. Esta unidade curricular está no segundo semestre e, portanto, está ali mesmo antes do segundo ano, portanto, antes da dissertação ou da tese, consoante seja realizada na universidade ou numa empresa. Os estudantes caracterizam-se por serem muito motivados, vêm estudantes com muita motivação, com muita vontade de trabalhar. A maior parte deles, depois da tese de mestrado, segue para um doutoramento, portanto, um grupo muito, muito significativo. Mas fui verificando, eu tenho pouca experiência nesta unidade curricular, mas tenho noutras, que eles vêm realmente sem conhecimento ou um conhecimento daquilo que são as implicações sociais, éticas e societais da biotecnologia e também ao nível de ferramentas de pesquisa, de compilação de informação científica e de escrita de trabalhos de pesquisa científica. Portanto, levou-me a que depois, com a pouca experiência que tenho, nesta unidade curricular, tentar aqui uma nova estratégia de ensino. Não é? Portanto, e aquilo que é que se baseia a estratégia? Baseia-se basicamente em tentar alargar aquilo que são a visão dos estudantes para os diferentes campos da biotecnologia, com uma perspectiva muito industrial, ética e societal, e realçando muito aquilo que é hoje muito importante a nível mundial e particularmente na União Europeia, que é a bioeconomia. E pronto, também ser uma ponte entre o primeiro e o segundo ano do mestrado, contribuindo para que os estudantes cheguem ao segundo ano já com mais capacidade de realizar uma pesquisa científica, escrever verter em papel o resultado dessa pesquisa científica, nomeadamente para a sua dissertação de mestrado. E com isso, de facto, há um trabalho que penso que contribui muito para esse aspecto. Também a estratégia que já vou referir à frente do trabalho tenta contribuir para que os estudantes tenham capacidade de avaliar de modo pertinente factos científicos e informação e possam fazer, de facto, também o desenvolver um pensamento crítico ao nível de colocarem questões também aos colegas dos outros grupos que apresentam os trabalhos, para que de facto se habituem também a ver, a fazer questões que são pertinentes. Já vou explicar que no primeiro ano isto não aconteceu e depois levou-me aqui algumas mudanças.
E obviamente isto aqui é uma participação muito forte de estudantes, o trabalho que eles fazem tem um peso de 10 mais 40%, depois, como vou explicar à frente, depois para a avaliação da disciplina, e tudo isto penso que em conjunto contribui para desenvolver muitas competências transversais dos estudantes. Portanto, em termos de fases, eu lecionei a disciplina primeiro no ano, pela primeira vez em 2016, 2017, a colega estava em gozo de licença sabática, e só em 21, 22 é que assumi a lecionação da unidade curricular de modo, digamos assim, mais contínuo. E no primeiro ano, 2016, 2017, mantive mais ou menos os moldes, os estudantes faziam um póster sobre um tema de possível aplicação na biotecnologia, apresentavam o póster, eu percebi que havia aqui talvez mais potencial, e então, quando eu assumi em 2021, 22, pronto, passou a fazer parte da avaliação dos estudantes, a realização de um trabalho escrito, com uma estratégia que é os estudantes têm que justificar a pertinência do tema do seu trabalho no âmbito da unidade curricular com uma flash presentation de 5 minutos, acompanhada por até uma página de texto, mais uma página com um diagrama, com um esquema e bibliografia de suporte a essa flash presentation. E depois desenvolve o seu trabalho que pode ir até um máximo de 25 páginas, mais uma apresentação oral de 15 minutos. Portanto, a apresentação flash tem um peso de 10% para a classificação, o trabalho um peso de 40% e depois há um exame, no exame o peso de 40% para a classificação. Em 22, 23, percebendo que os estudantes tinham algumas deficiências, alguns problemas em fazer pesquisa de informação científica, não conheciam as bases de dados, etc. Mesmo os termos com que pesquisavam não eram muito os mais adequados. Propus que pudessem ter o acompanhamento de um estudante de doutoramento e a maior parte dos estudantes aceitou, os grupos todos, aliás, aceitaram. Portanto, isto passa-se da seguinte maneira, há um kick-off meeting, digamos assim, em que os estudantes de cada grupo, em grupos de 4, conhecem o estudante de doutoramento, articulamos o interesse das áreas para juntar que estudante de doutoramento juntamos a cada grupo, e depois há uma ou duas aulas expositivas e depois há uma segunda aula de trabalho com os estudantes de doutoramento, que é no fundo uma aula de catalisadora para que de facto o trabalho possa avançar. Em 22, 23 também fiz com que os estudantes tivessem que fazer, quem quisesse podia fazer questões aos grupos, aos colegas dos outros grupos, tendo até um máximo de 1 ponto para a classificação final. Não correu assim muito bem, porque normalmente havia sempre um estudante de cada grupo que era o único que fazia as questões, de modo que no ano seguinte obriguei a que, de facto, os estudantes dos grupos, se quisessem ter até mais 1 ponto na classificação final, têm que todos os elementos do grupo fazer questões que sejam consideradas pertinentes aos colegas dos outros grupos. Portanto, para além das aulas expositivas, assim como pontos de ação mais específicos, os estudantes trabalham em grupos de 4 ou 5 estudantes, quais não haja de facto um número, tínhamos que acertar o número de estudantes. Com o trabalho, foi-se puxando o nível, tentando puxar o nível do trabalho para cima, de modo que eles possa ser suscetível de eventualmente uma publicação, uma submissão à publicação numa revista científica. Os estudantes de doutoramento têm desempenhado um papel muito, muito importante, nomeadamente têm ajudado os estudantes da unidade curricular a usar melhor as ferramentas da inteligência artificial, nomeadamente, para fazer compilações, pesquisar que temas é que são mais interessantes, etc., resumir informação, etc. Fazemos também, dentro das possibilidades, visitas a parques tecnológicos, fazemos algumas visitas também internamente a outras áreas, com colegas da Universidade de Aveiro, em áreas interessantes, aplicações de biotecnologia, e de facto isto tem melhorado, penso eu, o conhecimento que os estudantes têm da realidade industrial. Em termos de ensino, começa o semestre em fevereiro, portanto, com a apresentação da unidade curricular, das condições de avaliação de seu funcionamento, fazem-se os grupos, escolhe-se o estudante de doutoramento, depois, alguns à volta de abril e maio, fazemos as visitas de estudo, e em junho temos a aplicação dos trabalhos e o exame normal, e depois em junho o exame de recurso. Em termos de outputs dos trabalhos, já se conseguiu publicar 2 artigos científicos que resultaram de trabalhos realizados nesta unidade curricular, e está um terceiro submetido, então estão mais 2 ou 3 em fase final para serem submetidos.
Aqui alguns dos exemplos das visitas com demonstrações reais e, neste caso concreto, até que também com provas de produtos que envolvem, de alguma maneira, aplicações de biotecnologia, às vezes um bocadinho fora da caixa. Com esta pequena, curta experiência, também já fui fazendo aqui alguma análise do que seriam as fraquezas e as forças da, da proposta pedagógica desta unidade curricular, e, portanto, isto é uma questão que ano a ano faço para tentar ver o que é melhor, o que é que se deve mudar e melhorar. Penso que estou também mais ou menos a chegar ao fim do tempo, vou tentar acelerar um Sim, bocadinho, por porque nós favor. também fazemos aqui, faço alguma avaliação crítica para mim próprio e com os estudantes, o que é, quais são as fraquezas, as forças, o que é que eles acham que se podia melhorar ao nível da lecionação da disciplina. Ela está também alinhada com o mundo real, com a parte industrial e também com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. E, portanto, penso que, deste modo, tenho contribuído a unidade curricular para várias tipos de formação dos estudantes, nomeadamente ao nível das aplicações industriais e práticas da biotecnologia e os problemas que isto lança, éticos, societais, etc. E também a percepção que eles têm, de facto, e como é que isto pode contribuir para as suas carreiras no futuro. Portanto, agradecer aos meus estudantes que me têm ajudado nestas coisas, ao Carlos Pinto muito fortemente, e, obviamente, estou disponível então agora para as questões que acharem pertinentes. Obrigado.